Senhores, boa tarde. É um prazer tê-los aqui conosco, uma honra ter o secretário-geral, demais representantes aí, secretários executivos do gabinete da mesa diretora também estão vindo, logo a Jane Marroco estará aqui, a Clenice também. Essa palestra, só fazendo uma contextualização, eu acho que eu e o Theo faz uns 4 anos, nós tivemos, 2015, né? Nós tivemos começamos a trabalhar por conselho do Renato, o Renatinho. O Renatinho uma vez me chamou ali no gabinete da presidência e disse: "Ô Belo, tu conhece o Theo?" Assim, de nome. Ele é especialista em Shakespeare. Bom, eu fiquei olhando para ele assim, será que Shakespeare não tem alguma coisa a dizer para a administração pública? Aí eu arregalei os olhos, deve ter. Aí eu disse: nossa, claro, a ideia foi dele, não foi nem nossa. Aí assim, chama ele agora. Aí na mesma hora o Renatinho ligou pro Theo, o Theo subiu e a gente começou, ficamos quase 1 hora ou 2 lá no balcão lá do Renatinho, conversando, com os olhos arregalados assim, alinhavando ideias. E eu disse assim pro Theo: "Theo, me ensina Shakespeare, que eu te posiciono alguma coisinha de administração pública e a gente faz aí um namoro, fica chato, né? Mas não dá pra... Não, isso, uma parceria, isso." E a gente fez essa parceria, então em 2015 para cá a gente veio devagarinho construindo, ambos muito corrido assim as nossas vidas, o nosso dia a dia aqui na Câmara. Mas ele passava lá, às vezes passava uma tarde comigo, a gente adiantava muita coisa, depois ficava 2, 3 meses sem se conversar. Aí de repente, Theo, vamos dar uma continuidade? Vamos. Ele passava lá de novo. E assim a gente foi indo, foi amadurecendo, até que chegou no momento agora que é do planejamento estratégico. A gente está finalizando um ciclo de governança aí, e a gente vai ter que fazer um replanejamento, então fazer um novo planejamento, reavaliar nossa visão de futuro, missão, os valores, tudo. E eu disse para o Theo: nossa, Theo, nada mais importante do que então que a gente começar a falar de novo com os colegas, né, ver como é que a gente faz isso e quem sabe, então, olhar para trazer essa palestra de Shakespeare e mostrar como que ele pode estar vendo a administração pública. Enfim, vamos abrir o evento, então. Gostaria de chamar o Dr. Marlon, secretário-geral da Câmara Legislativa, aqui representando o gabinete da mesa diretora, para fazer a abertura aqui para vocês sobre essa palestra. Pode deixar, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente eu queria, Belo e Theo, agradecer a oportunidade de participar aqui dessa palestra. Com muita satisfação que estamos aqui para ouvir um pouco e conseguir entender como é que essas duas figuras tão inteligentes conseguiram fazer esse entrosamento, essa interação entre um dos personagens mais importantes da dramaturgia, da literatura internacional. A Inglesas, com certeza, é o maior expoente, com a administração pública, com o Brasil, com a Câmara Legislativa. Então, só essa ideia já realmente encanta a todos, né? E foi dessa forma que o Belo e o Theo me abordaram, né, para que a gente pudesse participar e pudesse mobilizar e pudesse trazer o maior número de colegas, de servidores aqui para essa palestra. Eu fiquei muito surpreso porque quando eu encontrei o Theo, que é meu conterrâneo lá do Ceará, eu podia até imaginar que ele tivesse aí uma expertise em Patativa do Assaré, né, José de Alencar, que são legítimos, né, cearenses, alencarinos, que também se destacaram no cenário nacional e internacional. Mas, surpresa, você vê, tem cearense, se mete em muita coisa, né? Atrevido. E nós estamos aqui, vocês são colegas dele, vocês sabem, né? Uma das pessoas mais respeitadas e um dos maiores conhecedores, estudiosos dessa figura internacionalmente conhecida, né? William Shakespeare. Então, é muito satisfatório, muita
É muita honra tê-lo como colega e vamos ver, né, qual é a abordagem que vocês fazem. Eu estou vendo aqui, e eu já estou me encaminhando para o arremate, né, porque eles estão aqui para ouvir vocês, não a mim. Eu estou apenas prestigiando, como todos, e aqui eu pude observar, e eu acho que é o escopo da apresentação de vocês, passa por isso, que nós estamos num momento em que nós estamos pensando no planejamento estratégico da casa para os próximos 10 anos. E também estamos engatando o plano plurianual. Cadê a Tânia? Está por aqui a Tânia? Não. A Tânia, juntamente com o Belo e com a equipe que pensa o planejamento estratégico aqui da casa, estamos buscando, digamos assim, aprimorar e cada vez mais definir quais são os passos que nós vamos dar nos próximos anos, em que sentido nós caminharemos, né? E eu não tenho dúvida alguma que um caminho sem volta vai passar obrigatoriamente pela valorização do ser humano, valorização do servidor, valorização do ser em detrimento do ter, porque essa é a postura. Não obstante os radicalismos, os extremos agora estão muito em voga, mas a gente tem que valorizar e colocar sempre o ser humano em primeiro lugar. E eu acho que essa abordagem passa por isso, porque o pouco que eu conheço das obras do Shakespeare, e aí conheço muito pouco mesmo, viu, amigo? A gente sabe que ele se destaca pela profunda sensibilidade e pelo conhecimento muito próprio do ser humano, das virtudes e dos defeitos que são inerentes ao ser humano. E aí transpassa pela questão da humildade, da vaidade, da arrogância, da prepotência. E esses são sentimentos que, infelizmente, permeiam a vida da gente de uma forma ou de outra. Não obstante estarmos sempre buscando os sentimentos nobres, né? Aqueles sentimentos mais afetos à bondade, ao bem, né? Mas a maldade e uns sentimentos negativos, infelizmente, permeiam a vida do ser humano, da natureza humana. Então é interessante que a gente possa saber disso, ter consciência disso e espelhar o que é que a gente pretende, né? Alicerçado nesses sentimentos mais nobres, né? Nessas características mais nobres, mais caras, que são inerentes ao ser humano. E o Shakespeare, nas suas obras, ele colocou isso com muita propriedade, né? E de uma forma muito inteligente, às vezes até com difícil compreensão. Por isso que nós vamos ter que ter um tradutor aqui para entender a erudição do Shakespeare, né, que muitas vezes não são acessíveis à grande maioria das pessoas. Então, já finalizando, eu queria só deixar aqui ao Belo, ao Theo e a toda a casa a satisfação de estar com vocês. Eu acho que toda vida que eu tenho a oportunidade de me fazer presente e interagir com vocês é muito bom. Eu sempre estarei disponível para conversar, para dialogar. Tenho recebido, eu vejo aqui, a maioria de vocês já adentraram a minha sala e com a liberdade de colocar os seus pontos de vista, de fazer um questionamento, de contraditar alguma atitude, e a gente está sempre aberto, democraticamente, para acolher essas opiniões e ter a humildade de mudá-las quando assim visualizarmos, né? Então, parabéns a vocês, um abraço a todos, boa palestra, e eu vou ficar sentadinho ali para acompanhar. Muito obrigado a todos, boa tarde. Alô? Amigos, compatriotas e romanos, prestarem atenção. Escutai e defender minha causa. Acreditai-me por minha honra e respeitai minha honra para que possais acreditar-me. Se houver nesta assembleia algum amigo caro a César, digo-lhe
que o afeto de Brutus por César não era menor do que o dele. Se esse alguém então perguntar por que Brutus se levantou contra César, esta é a minha resposta: não porque amasse menos César, porém porque amava mais Roma. Quererias que César vivesse e morressem todos escravos? Ou que César vivesse e ficassem todos livres? César era meu amigo e eu choro por ele. Ele foi valente, eu o venero. Foi bravo, eu o respeito. Mas como foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas para a sua fortuna, honra para seu valor e morte para a sua ambição. Quem é que tão vil que deseja ser escravo? Quem é que tão covarde que não ama sua pátria? Quem é que tão estúpido que não ame mais Roma? Espero uma resposta. Não temos, Brutus, não temos. Nada mais fiz com César do que teria feito com Brutus. Estou pronto a usar este punhal contra meu peito, se Roma quiser reclamar minha morte. Obrigado. Esse Belo, pode passar. Esse discurso que está na peça Tragédia de Júlio César, são dois discursos. Você tem o Mark Antony Speech, que é o discurso do Marco Antônio, inclusive, que eu disse aqui na palestra do Poder e o Poder Político em Shakespeare, e a outra é a do Brutus, que na verdade era como se a gente estivesse dentro dessa casa aqui, porque era o Senado de Roma. O Brutus era um senador jovem, em torno ali de 35, 36 anos de idade. O Júlio César era tudo o Senado, era o Senado romano. E lá foi construído, o Shakespeare construiu a partir de uma peça do Plutarco, o Shakespeare construiu a tragédia de Júlio César. Então eu fiz esse discurso para vocês sentirem o impacto das falas de Shakespeare. E aqui, sem querer mostrar qualquer sentido de erudição ou qualquer outra coisa de inglês ou qualquer outra o discurso é quase todo rimado, com sentenças trocadas, né? Quando ele diz, não porque amasse menos César, porém porque amava mais Roma, né? Acreditai por minha honra e respeitai minha honra. Isso em inglês é fantástico, é belíssimo. Shakespeare brinca com as palavras. Mas muito bem, Shakespeare, a administração pública, vamos ver o que é que ele tem a dizer a vocês sobre a administração pública, vocês que trabalham numa casa legislativa dentro da corte, porque Brasília é a corte, e o Shakespeare vivia na corte. Shakespeare trabalhava em Londres, que era onde vivia a Rainha Elizabeth, e depois o rei James I, que foi o rei seguinte após a morte da Rainha Elizabeth em 1603. Muito bem, Shakespeare vive e obra. Shakespeare nasceu nessa casa na rua Henley Street, lá na cidade de Stratford-upon-Avon. O Upon caiu, que era sobre uma ponte, a gente não usa mais. Ali a igreja da Santíssima Trindade, a chamada Holy Trinity Church, onde ele foi batizado e onde ele também está enterrado. Ele nasce, a gente não sabe exatamente a data, porque naquela época tudo era Dr. José, princípio cristão. Ele foi batizado no dia 26 de abril de 1564. A gente não sabe se ele nasceu, porque geralmente o batizado ocorria 2 ou 3 dias depois. Então ele tanto pode ter nascido no dia 23, 24 ou 25. Isso é importante por quê? Porque o Shakespeare ele falece no dia 23 de abril de 1616. E é uma curiosidade, porque é o dia de São Jorge, que é o patrono da Inglaterra. Então é como se ele tivesse morrido na data do aniversário dele, mas isso a gente não sabe. O certo é que ele viveu 52 anos e mapeou a natureza humana. Muito bem, ele era filho do prefeito da cidade. Na verdade o pai dele era fabricante de luvas, né? Fabricante de luvas, vendedor de lã, e perdeu inclusive a sua fortuna quando Shakespeare tinha ali em torno de 12 anos de idade. E aquele menino brilhante, eles eram 8 irmãos. Você vê que uma genialidade nem sempre ela é totalmente dada da genética. Seus irmãos também foram atores, mas foram figuras que não, obviamente, apareceram. E o Shakespeare era o 7º filho. Aconteceu com ele o que acontece praticamente com todo mundo naquela época, na cidade grande. Ele engravidou a namorada. Ele tinha 18 anos, a Anne Hathaway tinha 26. Ele casou, foi pai de 3 filhos, Hamlet, Judith e a Susana. Hamlet acabou gerando a maior obra máxima da literatura universal, que é Hamlet. E existe o que a gente chama na vida do Shakespeare, que a gente chama de Lost Years, que são os anos perdidos. Ele desaparece ali na altura quando ele está com 19, 20 anos de idade, e a gente não sabe o que ele fez na vida. Ele já vai aparecer, pode até avançar, Belo, por favor. Ele já vai aparecer fazendo sucesso
na cidade de Londres, a inveja já se manifestando, que a gente sabe até, a gente até agradece esse invejoso, porque chamado Robert Greene, que chamava ele, que como dele é Shakespeare, significa em inglês seria sacode lança, sacode cenas, sacode lanças, e o cara chamava ele de sacudidor de peças ruins, já com inveja do sucesso dele, porque é uma enorme curiosidade. Shakespeare não fez faculdade, ele estudou na chamada Grammar School, que é uma escola que está lá até hoje, lá em Stratford, e a cidade praticamente vive dele. A cidade tem 23 mil habitantes, é ele é a cidade, né? A cidade vive disso. E não fez faculdade, na época a Inglaterra só tinha 2 universidades, aliás, teve 2 universidades até 1865, a famosa Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford. E aí ele sofreu muito da parte dos chamados universities, os sabidos da universidade sofreram algum tipo dessa coisa da natureza humana mesmo, da inveja, um pouco de perseguição, mas ele acaba se firmando como dramaturgo. Ele também foi ator, interpretou vários papéis, mas na verdade o que ele era dramaturgo. E aí é o teatro onde é encenado as peças dele, que é o The Globe, aquele lá de cima, é um teatro que hoje, eu digo até lamento muito em dizer que o Brasil é tudo essa coisa horrível do Brasil, porque esse teatro The Globe, na época quando o Shakespeare encenava suas peças, é muito curioso, porque o teatro ele era aberto no teto, e as peças eram encenadas em torno de 1h da tarde, na hora do almoço e etc, que aquele povo todo se aproximava. Você sabia que não tinha diversão, né? Não tinha praticamente quase nada do que a gente tem hoje. A diversão naquela época era uma coisa horrível chamada execuções públicas, que a gente vê nos filmes de Idade Média europeus, e também amarrar um urso numa corrente e soltar cachorro para morder os ursos. Eram os grandes espetáculos. E o Shakespeare praticamente rompe com tudo isso, ele mais outros dramaturgos de sua época, Christopher Marlowe, Robert Greene, Robert Peel, vários outros, porque o teatro naquele período, no século XVI, o teatro criado pelos gregos, né? Quer dizer, como é que o teatro foi criado? É uma coisa muito engraçada. Por que é que a gente tem hoje cinema, televisão com as peças? Muito simples. Na Grécia Antiga, simplesmente eles declamavam os versos, até que um dia alguém teve uma ideia e deu um passo para frente. E aí começaram a interagir, nasce o teatro. Só que o teatro na Grécia Antiga era um teatro voltado para os deuses. E o teatro medieval é aquele do Perrault, da Colombina, onde não discutia nada na natureza humana. Não se discutia nada disso. E o Shakespeare traz para o palco o ser humano com todas as suas vicissitudes, né? Que é o período chamado antropocentrismo, que a gente aprende na universidade, que a gente aprende no colégio, ali na altura da 8ª série, né? E o teocentrismo vai ficando para trás. É o período do Renascimento, muito embora na Inglaterra o Renascimento seja um pouco... vamos chamar que o Shakespeare é quase um barroco, mas na verdade ele é um renascentista. O Renascimento nasce ali no final do século XIV, 1300 e alguma coisa, e vai até praticamente a morte do Michelangelo, que é em 1564, que curiosamente é o ano de nascimento do Shakespeare. Então na Inglaterra é um pouco mais atrasado. Bom, e aí... Nesses teatros, o teatro é o The Globe, que é onde era encenado as peças dele. Esse teatro pegou fogo em 1608. E hoje, há uma curiosidade, por isso que eu estou falando do Brasil. Várias cidades do mundo hoje estão construindo teatros The Globe. Já tem Tóquio, tem na China, tem na Argentina. Infelizmente, no Brasil, o engenheiro da Vale do Rio Doce, que era apaixonado por Shakespeare, ia fazer um teatro lá. Mas aí aconteceu uma coisa que roubaram o dinheiro do teatro. Ninguém sabe o que foi. Tinha conseguido 30 milhões de dólares para construir esse teatro. Começaram no lugar que ficava a 30 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, o teatro. Quando começaram, eu já sabia que não ia dar certo. Infelizmente, eu lamento dizer isso, mas no Brasil acontecem essas coisas. O cara conseguiu o dinheiro, mas o teatro não saiu. O Brasil não tem um The Globe. Bom, e esse outro, volta bem, só um minutinho, por favor, só para mostrar isso aqui. Você vê ali é o teatro, The Globe embaixo, você vê que é aberto em cima, né? Hoje continua desse jeito, para que seja exatamente como foi na época dele. E ali a famosa Royal Shakespeare Company, que fica às margens do rio Avon, né? Fica os cisnes acolá, é um lugar belíssimo, né? É um lugar muito bonito. E praticamente todo ano tem festivais de Shakespeare, todo ano festivais de Shakespeare. Aí é uma sentença do William Carlos Williams, que é um grande poeta americano, que diz que Shakespeare é a universidade do todo, né? Essa tradução ela é bacana, mas ela podia dizer que Shakespeare é a maior de todas as universidades, porque praticamente está tudo contido dentro da sua obra. Eu fiz questão de colocar aí. Roberto Belo, pode avançar. E aqui é um pouco das suas peças. O Shakespeare escreveu 39 peças teatrais.
154 sonetos e 5 ou 6 grandes poemas. Nessas peças, a crítica dividiu entre tragédias, comédias, romances e dramas históricos. Dessas 39 peças, 35 são escritas todas por ele, e tem 4. Quando ele se aposenta cedo, aí, em 1613, ele com 49 para 50 anos, ele volta para a sociedade, se tornou um homem rico. Ele era, talvez, claro que muito mal do que isso, talvez como se fosse o Andrew Lloyd Webber moderno, que tem as peças todas que vocês amam, né? Don Califórnia Argentina, O Fantasma da Ópera e etc. Só que ele já era sucesso naquela época. Na verdade, ele só publicou 18 peças em sua época, mas todas eram sucesso de público. Os teatros eram cheios com as peças dele. Ele ganhou esse dinheiro, voltou para Stratford, comprou a segunda melhor casa da cidade e morreu, 3 anos depois ele morreu, a gente não sabe até hoje de quê, né? Então, nessas peças, por incrível que pareça, eu digo aqui para vocês, sem nenhuma arrogância, com muita humildade, eu que leio Shakespeare há 30 anos, digo, o George Bernard Shaw, que foi talvez o maior crítico de teatro viveu 94 anos do século XX. O George Bernard Shaw, que era irlandês, que tinha uma inveja profunda do Shakespeare, mesmo assim ele dizia que eu tenho muita pena de quem não lê o Shakespeare. Então, se todas as pessoas que estão aqui, que leem, eu posso dizer o seguinte: claro que todo mundo já viu Romeu e Julieta, a maior peça de amor de todos os tempos, todo mundo viu. Mas se você reler Romeu e Julieta e for olhar as sentenças que tem lá, a beleza das sentenças, ali numa peça que foi a primeira vez que alguém colocou 2 adolescentes no palco. O adolescente não existia, as crianças não existiam no passado. Por quê? Porque elas morriam muito cedo, os pais não se apegavam aos filhos. No Nordeste, isso até a década de 30, 40 do século XX. No passado, o adolescente praticamente, muito embora adolescentes e crianças recém-nascidos tenham virado os reis. Henrique VI foi rei com 6 meses de idade, foi uma tragédia, mas virou rei. Mas as crianças mesmo praticamente não existiam. Então Shakespeare pegou 2 adolescentes, uma menina de 14 anos, faltava 2 dias para completar 14 anos, e um menino de 16 anos, colocou no palco e fez uma peça que é a mais bela história de amor de todos os tempos, que a gente se confunde com a realidade. Todo mundo acha que Romeu e Julieta realmente existiu. E Romeu e Julieta não é uma das grandes peças de Shakespeare. Ele pode se dar o luxo disso. A crítica não coloca Romeu e Julieta como o chamado cânone shakespeariano, como as peças principais dele. E aí você tem Júlio César, Hamlet, Medida por Medida, Mercador de Veneza, todos eles, Henrique V, Troilo e Crécio, todos eles com particularidade de discutir a natureza humana, todas as suas dores, alegrias, os pensamentos, os seus afetos, etc., tudo discutido com uma intensa sabedoria. Roberto Belo, pode avançar. E aí, o que é que esse homem, esse presente que eu estou trazendo aqui para vocês, eu digo que é um presente, porque eu tenho certeza que depois de vocês verem, leem e ouvirem, não por mim, mas pelo próprio Shakespeare, já que eu digo brincando, e não só sou eu, porque Shakespeare é uma galáxia. É uma galáxia. É o maior verbete da internet, são 150 milhões de páginas, 150 milhões de páginas, né? E ele se presta muito à atualidade, à modernidade. Por quê? Por que que o Dante Alighieri, por que que o Don Quixote no Cervantes, o Miguel de Cervantes Saavedra, talvez seja tão grande quanto Shakespeare do ponto de vista da criatividade literária, do ponto de vista como criador? Simplesmente porque Shakespeare é teatro. E teatro é cinema, teatro é YouTube, teatro é esse mundo moderno. Quando no século XIX, o Shakespeare fez tanto sucesso, principalmente na Alemanha, né, que era aquele período onde praticamente as ciências se solidificam, né, sociologia, que assim praticamente as ciências são solidificadas. E naquele período Shakespeare foi quase deificado. Hegel, Nietzsche, Kant, praticamente Bismarck, até o Bismarck, que é o maior diplomata, talvez o maior diplomata de todos os tempos, meio careca já, no fim da vida, que ele leu Shakespeare a exaustão, ele puxava os cabelos da cabeça e dizia: esse cara não pode ter sido um dramaturgo, esse cara tem que ter sido diplomata. Tal a forma como ele mostra como era a diplomacia dentro das suas peças, seja no Hamlet, seja em Noite de Reis, em várias peças. Então, como a administração pública, como tudo isso envolve liderança, como tudo isso envolve
relacionamentos interpessoais. E a gente que está na Câmara Legislativa, que é um ambiente requintado, porque é um prédio bonito, onde as pessoas dão muito bem, é o poder legislativo da casa, muito embora tenha características de Câmara Municipal, é quase um Senado, porque paga bem, porque é forte, porque é bem montado, porque tem um quadro de servidores muito bons, que passam em concursos difíceis, bem selecionados, né? E mesmo assim a gente não está livre o tempo todo de ter crises, né? O poder legislativo, a política não é sempre vive em crise. E nessas crises o Shakespeare mostrou muito bem em todas as outras peças. Nós escolhemos, e aí, uma sentença do Hamlet realizando talvez o maior ator do século XX, que é apontado no Laurence Olivier: sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Né? Até ampliei um pouco aqui a tradução. Sabemos o que somos, não o que podemos ser. Queria que vocês ficassem com essa sentença, porque a gente vai evoluir, e no final nós vamos fechar com ela de uma outra forma, dessa que a gente está passando aqui para vocês. Aí quem colocou esse será foi o Roberto Bello, né? Criticando o Shakespeare, porque ele acha que será que a gente não sabe? Né? Então ele quer afirmar no final que a gente sabe. Doutor Bello, pode avançar. Criticando não, né? Hã? Criticando não. Hã? Só me perguntando, não. Bom, eu quero, para entrar na parte da administração, praticamente eu não vou ler quase nada, mas eu vou precisar essa parte bem. Então, nós escolhemos, eu e o Belo, trazendo para ele, nós escolhemos 4 peças do Shakespeare para... Gente, em Portugal tem uma Shakespeare Musas. Em Londres, o filho do Laurence Olivier hoje dá uma chamada mitodrama, aonde ele dá para presidente da Chrysler, da British Petroleum, para líderes mundiais, até chefe de Estado, ele dá a Shakespeare a liderança em Shakespeare. Para vocês terem uma ideia, que o que eu estou trazendo aqui não é nenhuma invenção, é real, e é ensinado nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Japão, em vários países do mundo. Então nós escolhemos, e eu vou entrar, 4 peças do Shakespeare para discutir essa questão da administração pública, de liderança, e do mundo dos negócios em geral, das empresas, do mundo empresarial. Escolhemos a tragédia de Júlio César, tá aqui eu falei a primeira declamação. A outra peça, Medida por Medida, que é uma das grandes obras do Shakespeare sobre o direito. A outra, que é considerada uma lenda dentro do mundo do direito, que é O Mercador de Veneza, sobre a questão do contrato. E para fechar, e tem umas pitadas de Hamlet, porque ninguém escapa de Hamlet. Tem aqui agora uma pitada de Hamlet. E aí, para fechar, nós vamos fechar com Henrique V, que foi um rei inglês muito poderoso, jovem, que teve uma importância na Inglaterra muito grande para o Império Britânico. Bom, então, relativo a Júlio César é uma das maiores peças públicas e políticas de Shakespeare, mostra-nos o quanto comportamentos inadequados, tais como a incapacidade de ouvir e colocar-se no lugar do outro, a ingenuidade, a vaidade, a arrogância, a inveja, podem destruir uma nação, um Estado e até mesmo uma instituição pública. A obra provoca-nos o combate a tais valores e a nos despojarmos de nosso individualismo em prol do bem maior, ou seja, em prol da coletividade. Então, Júlio César, primeiro ato. Todas as peças, volta um pouquinho, Belo, por favor. Todas as peças do Shakespeare, fez uma convenção, todas elas têm 5 atos. Várias cenas e 5 atos. E geralmente pode durar de 2 horas, 1 hora e 40 minutos, até Hamlet tem 4 horas de duração. Hamlet é como a nona sinfonia, quebra todos os paradigmas e passa daquilo do tempo normal de qualquer outra peça, como a nona sinfonia, que é onde as pessoas cantam, né? Diferentemente na quinta passagem, que não existe nenhuma outra sinfonia. Bom, então voltando, a gente não pode deixar de falar dos afetos humanos, que é o que a gente passa por ele todos os dias. Então, Júlio César, como todos vocês sabem, que a gente o nome, é uma figura muito forte. Talvez Júlio César seja uma das figuras mais poderosas da história da humanidade. Normalmente os historiadores, os grandes historiadores colocam, se você for fazer uma hierarquia das pessoas, dos homens e das mulheres, embora as mulheres tenham sido, por toda a luta das mulheres, só veja um pouco para agora, no passado, você colocava os místicos, Jesus Cristo, isso obviamente sendo as namoradas do Júlio César, das suas amantes,
Ele teve vários, tem a Calpurnia, que é aquela que todo mundo fala que a mulher de César deve ser honesta e não parecia honesta, porque os caras já desenhavam nas paredes, chamando ela de prostituta e etc. E aí, no Senado, o Júlio César muito grande, o Júlio César fez a famosa campanha da Gália. O César, além de estadista, um grande administrador, talvez ao lado do Alexandre o Grande, do Gengis Khan e do Napoleão, seja o maior general da história. Isso é inquestionável. Esses três são os maiores generais da história. E o Júlio César, quando fez a chamada campanha da Gália, ele era um homem, inclusive, ele era um orador gigantesco. Ele era historiador. Ele deixou a campanha da Gália, o seu livro de história, hoje, é estudado em todas as academias militares do mundo. Quem é militar sabe disso. Então, a campanha da Gália era um livro escrito por Júlio César enquanto ele estava... que na verdade ele venceu. A campanha da Gália é o Asterix, né? O Vercingetorix é o Asterix que os franceses falam até hoje. E o Júlio César, quando voltou da Gália, tinha uma lei que dizia que ele não podia atravessar o Rubicão, ele atravessou, usou aquela sentença que todo mundo conhece, vini, vidi, vinci, né? Vim, vi, venci. Tem uma outra que é Agarro de África, uma figura realmente portentosa. Então, quando o Júlio César volta, ele forma um triunvirato, que a gente aprende também no livro de história, e começa a governar Roma. Mas aí ele fica muito grande. O César era um homem profundamente ambicioso, também extremamente cruel, porque naquela época a crueldade era a coisa mais banal, as pessoas morriam dentro do Coliseu, se matavam por brincadeira, né? Os esportes era matar-se uns aos outros dentro do Coliseu e dentro das arenas, que hoje a Itália ainda tem várias. Uma delas, inclusive, talvez a mais conservada, seja em Verona, a cidade do Romeu e Julieta. E então, quando o Cássius, e aí surgem aquela turma que vocês conhecem, os invejosos. Aí um grupo de senadores resolve matar o Júlio César, né? E aí essas 5 combinações se juntam para destruir Júlio César. A arrogância de Júlio César, a inveja de Caio Cássius, a ingenuidade de Brutus, a malícia de Marco Antônio levam Roma à guerra civil. E aí, Belo, eu queria que você avançasse. E aí, que é aquilo que eu tinha dito na hora que eu tinha dito, que como comportamentos inadequados podem destruir o império, uma nação, uma cidade ou uma instituição. E que para que as coisas avancem, é preciso nos despojarmos de nosso individualismo em prol do bem maior da coletividade. Então, eles se juntam. Belo, pode avançar, que eu quero. Eu gostaria muito que vocês, quando estivessem lendo, como eu digo que Shakespeare, a gente não lê Shakespeare, ele nos lê, para vocês verem como são fortes as sentenças e quanto elas tocam profundamente na gente, e o quanto isso a gente vivencia no dia a dia, nós que sempre lutamos, seja com a religião, seja com a educação, seja com várias coisas, para tentar mudar as nossas naturezas, e nós sabemos o quanto é praticamente impossível mudar a natureza de um ser humano, né? A gente vê todos os dias o quanto é difícil mudar a nossa natureza. Muitas vezes somente um desastre, uma doença violenta. Eu me lembro muito bem, aqui faço questão de citar, eu estava ontem à noite preparando a palestra, me lembrei quando o Antônio Carlos Magalhães, que foi um grande administrador baiano, mas é uma figura que tinha o nome, inclusive, de Toninho Mavadeza, por conta que ele já era muito duro, muito cruel, e etc. Quando o Luiz Eduardo, filho dele, morreu, que era o sucessor dele, quando ele teve algumas mudanças no seu comportamento, inclusive na relação com Fernando Henrique, por conta da morte do Luiz Eduardo, que era o seu filho. Então, para o ser humano mudar a sua natureza, é extremamente difícil. Poucos personagens do Shakespeare mudam as suas naturezas. Então, o Júlio César, por ser um gigante que ele era, por ser aquela figura poderosa, um homem que sabia que podia realmente mudar o destino de Roma, sabia que o Senado também era corrupto, né? Sabia que o Senado era corrupto. Aí os senadores se juntam, infelizmente, da pessoa que era mais próxima a ele, que era o Brutus, que era o rapaz mais nobre de Roma, que inclusive já tinha participado de um golpe para destruir o Júlio César. O Júlio César o tinha perdoado, que ele era filho da mulher dele, pediu e o Júlio César o perdoou. E aí no final ele se junta com o Cássius, o Casca, o Trebônio, o Metelo Cimbra, todos os senadores, para matar Júlio César. Então vejam aí o poder que a inveja tem dentro desse contexto, ou em qualquer lugar que a gente possa estar. Então, aí quando chegam para contar para eles, sou sempre César, sou tão constante como a estrela polar,
que por sua fixidez e imobilidade não tem nenhuma semelhança com outra do firmamento. Só conheço um entre todos que permanece em seu posto insensível à pressão, e esse sou eu, César, né? Muito forte. E aí o Shakespeare, e aí eu quero falar aqui uma análise do Hegel, do grande filósofo alemão, quando ele diz, porque assim, no Shakespeare você encontra a extrema maldade e a extrema bondade. E aí a gente, não, a pessoa não pode, aí eu não vou citar aqui, porque seria para não alongar tanto, e aí assim, não, uma pessoa não pode ser tão cruel desse jeito, como é a lei do Macbeth, ou então também não pode ser tão bom como o Timon de Atenas, que empresta dinheiro para o cara e ainda dá mais a ele para gastar mais, ou então a lei de Macbeth, que diria que estouraria o crânio do filho na parede, para ser rainha da Escócia. Então o Hegel dizia que quanto mais nesse coisa de maldade e bondade, ele confina mais ainda as suas personagens, dali eles não podem sair. Eu acho que dá para entender, não é algo tão difícil, mas é porque o Shakespeare tem hora que a gente precisa fazer o esforço para entender, porque é muito sutil e muito sábio, né? Por favor, Belo, pode passar, né? Aí ele continua, né? Eu poderia ficar comovido se fosse igual a ti, se fosse homem de suplicar para comover, não é? Então você vê que aí o Brutus responde que o abuso da grandeza, ou seja, do ser humano poderoso, é quando a clemência, o poder de ser clemente, o poder de perdoar, se divorcia do poder, se separa do poder. A gente que está dentro de uma casa legislativa, que está aqui, vários que estão aqui há quase 30 anos, desde 91, viram quantas pessoas caíram, quantas pessoas... Por quê? Porque circula, quando você vai para o poder, você muda. Isso é aparentemente banal, que dizem, né? Quer conhecer uma pessoa, dele poder, né? Isso é banal, isso é muito banal. Na verdade, quando ele sobe, ele já é uma outra pessoa. E aí vem dinheiro, vem o poder político, e muitos sucumbem de forma muito forte, muito violenta. Vocês devem ter, talvez até mais alguma experiência do que eu nisso, porque conviveram com muitos, e ver o quanto as pessoas podem destruir suas vidas e sair destruídos de um processo depois que entram no poder. Por quê? Porque talvez uma das maiores forças do ser humano, principalmente do homem público, é a capacidade de ouvir. E não muitas vezes cercar, que o americano chama de yes man, aquela pessoa que só diz sim, 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 né? Então, o mesmo grande Júlio César, e aí tem a historiadora Bárbara Tuchman, que fez A Marcha da Insensatez, uma grande história, que até discordo do que ela disse, que o Júlio César não poderia ser do monte da história, porque na verdade ele não soube ouvir, né? Porque o Júlio César, não, ele foi destruído, então ele não foi, mas é só ela que diz isso. Roberto Belo, por favor. E aí vem o Cassius, né? Nesse filme, que alguém depois, se quiser ver a tragédia de Júlio César, se ainda não viu, tem um filme com o belíssimo, né? O grande Marlon Brando no seu auge, né? Na década de 50, filme de 1953, chamado A Tragédia de Júlio César, um filme belíssimo, que quase ganhou Oscar, não ganhou nada, ganhou vários Oscars, filme belíssimo, Marlon Brando interpretando o Marco Antônio, um filme fantástico, um dos grandes filmes feitos por Hollywood. E aí o Cassius, porque eles todos eram patrícios, todos aristocratas, brincaram juntos quando tinha 8, 10, 12 anos de idade. Cassius, Trebônio, o Brutus menos, porque o Brutus era mais jovem, 10, 12 anos mais jovem. Aí vejam o que a inveja é capaz. Vários de nós já não passaram isso por nossas vidas. Ele diz, aí o Júlio César, cônsul, general, um comandante do exército, riquíssimo, poderoso, o Cassius, que é um senador da República, chega como se fosse um deputado falando para outro. Muitas vezes eu ouvi gemer. Sim, essa mesma língua que deixa os romanos estupefatos, levando-os a guardar os seus discursos, porque o César escrevia muito bem. Gritava tal qual fosse uma menina doente. Água, Titinho, dá-me um pouco de água. Porque o Júlio César, curiosamente, ele era epiléptico. Chamava na época de mal da terra. Então de vez em quando ele desmaiava, espumava, né? Então dizia, aí quando o Júlio César uma vez foi morrendo afogado, como ele diz, Titinho era o outro amigo, né? Dá-me água de beber. Ele disse, peraí, agora esse homem é um colosso? Essa coisa que eu vi quando era menino, desmaiando, caindo no chão, que ia morrendo afogado, né? Aí ele diz, olha como é bonito, né? Olha como a inveja daquela figura que é poderosa. Ele cavalga, amigo, o mundo estreito como um colosso, enquanto nós, homens pequeninos, andamos por baixo de suas pernas gigantescas. A inveja clara do Cassius.
envenenando a alma do Brutus e dos outros senadores. O doutor Roberto Belo, pode avançar. Aí, aonde eu entro, que a inveja se manifesta por intermédio da calúnia, que talvez seja uma das coisas mais fortes que a gente aprende, inclusive na infância, que a mãe da gente conta: meu filho, cuidado, que essa figura é mentirosa, cuidado, que não sei o que. Então, Shakespeare diz que ela fere pelas costas e ataca a mais branca das virtudes. Isso está no Otelo, que era um general negro de 54 anos de idade, e uma menina de 16 anos, branca, bonita, rica, se apaixonou por ele. E ele não acreditava que uma menina de 16 anos, muito bonita, filha de um poderoso senador, e um invejoso, envenenou a alma dele. E aí tem essa no Hamlet, que ele diz para Ofélia, que eu acho essa sentença absolutamente fantástica: vai, Ofélia, para um convento, mesmo que sejas tão pura quanto o gelo e casta como a neve, não escarás aos golpes da calúnia. Quem é que escapa aos golpes de uma língua caluniadora? Eu Shakespeare pergunta, ora lá, que rei é bastante poderoso para parar os golpes de uma língua caluniadora? Então, por favor, Roberto Belo. E a inveja de Cássio. Então, agora, para quase concluir sobre o Cássio, aí está o grande ator John Gielgud, vocês devem ter visto ele em vários filmes, né? Que morreu recentemente com 87 anos de idade, um dos maiores atores, Sir John Gielgud. Aí ele diz: num Deus agora está mudado esse homem, sendo Cássio uma mísera criatura que precisa curvar-se, quando César, com enfado, lhe faz um gesto, né? Igual às vezes algum deputado faz também, né? Um senador e etc, o cara se sente, e às vezes até porque o cara está ocupado, né? Aí ele diz: isso aqui é bacana, porque esse gente gordo a gente faz. Ao meu lado, só quero gente gorda, pessoas de cabelo luzidio, que durmam durante a noite. Cássio é seco por demais, inculca fome, pensa muito, é um indivíduo perigoso, olha que lindo, possui vista que devassa a razão dos nossos atos. Isso a gente vivencia aqui praticamente todos os dias, né? Ele disse: ele não ouve música, ele não gosta de teatro, não é como tu, Antônio, que brinca Cássio. Então Júlio César sentia que o Cássio era perigoso, que o Cássio estava armando alguma coisa contra ele. Roberto Belo. Bom, está aí a apunhalada do ator Rex Harrison, interpretando o Júlio César, né? E aí, olha que sentença fantástica. O Brutus era nobre, ele queria realmente o bem-estar de Roma, é enganado por um sujeito invejoso, por um sujeito malicioso, perverso, que era o Caio Cássio. E aí ele tem uma hora que ele diz, né, que é fantástico a sentença do Shakespeare, né? Aí ele diz assim, aí quando eles estão juntos, ele diz assim: todos nós nos levantamos contra o espírito de César, e no espírito dos homens não tem sangue. Ah, por que não podemos matar o espírito de César sem desmembrarmos César? É fantástico. É como se fosse uma pessoa que você amasse alguém, você vê que ele tem um poder de autodestruição, e você diz: poxa, por que eu não posso matar só o espírito dele e deixar o corpo dele e ele vivendo para ele continuar construindo? Quantos de nós não podemos passar por isso aqui, por pessoas no poder, por pessoas amigas nossas? Cara, esse cara é tão bom, a gente diz muitas vezes: esse cara é tão bom, o que é que eu faço para ele mudar a sua natureza? Para que ele possa continuar construindo? Então, porque não podemos desmembrar César, matar o espírito dele, sem o desmembrarmos. No entanto, César deve morrer, não é? Roberto Belo. Está aí o Bruce, que é o grande ator, que muitos de vocês vão lembrar, chamado James Mason, que fazia o 20 Mil Léguas Submarina, ele era o capitão. Foi um grande ator entre os anos 50 até mais ou menos 1975. Aí ele diz, naquela sentença, né: matei não porque amasse menos César, porém porque eu amava mais Roma. Estou pronto a usar este punhal contra meu peito, se Roma quiser reclamar minha morte. Então Shakespeare não dá espaço. Ele diz que ele é nobre, que ele é honrado, e que se Roma quiser matá-lo pelo que ele fez, ele está pronto a morrer. E a multidão diz: não, Brutus, não, né? E aí continua. Só que aí depois vem um cara chamado Marco Antônio e muda toda a história. Dr. Roberto Belo. E aí vem o Marco Antônio, aí o grande Marlon Brando, que o que tinha de belo, de competente, era completamente louco, se achava uma besta sexual. Teve um fim triste, um homem que, provavelmente o maior ator do século XX seja o Marlon Brando. Muito embora o Laurence Olivier seja muito mais no teatro, ele, pela beleza, casou com outra mulher belíssima, depois teve um filho que era muito louco, o Marlon Brando. Mas o Marlon Brando foi o grande ator que ficou
que fez o Godfather, né, o Poderoso Chefão, que é considerado um dos mais belos. E aí esse é o segundo papel dele. E aí na malícia dele, olha como essa sentença é maliciosa. O mal que os homens fazem perdura depois deles. Frequentemente o bem que fizeram é sepultado com os próprios ossos. Não é bem verdade, né? O bem sobrevive, o mal morre, né? Muito bem as pessoas acaba tendo ali durante um determinado período, 50, 100 anos, a história se firma e o mal que as pessoas fazem aparece. Bom, e aí ele vira toda a história, o Marco Antônio vira a história, a chamada Guerra de Filipos, e lá o Bruto suicida, o Cássio suicida, e o Bruto também suicida, e o Marco Antônio junta-se com Otávio, que é o futuro imperador Augusto, e começa o chamado Império Romano, aonde Júlio César foi tão grande, e todos os próximos 12 imperadores foram chamados de César, por conta de tão grande figura fosse Júlio César. Então, até a altura do ano 96, né, os imperadores romanos eram chamados de César, que começa com Augusto e vai até Pertinax. Roberto Belo. Bom, e aí nós vamos entrar agora, eu falei muito mais agora dos afetos, e agora segundo e terceiro ato, usando as duas peças, o Mercador de Veneza e Medida por Medida, aonde nós vamos falar do Estado de Direito, que deve envolver todas as nossas performances, a busca pelo interesse público, que é o que o servidor público busca, a importância do contrato, né, que quem executa contrato sabe que a importância de tudo isso, o legalismo que tem que ter nisso e a hierarquia dos direitos, né? Medida por medida. A peça Medida por Medida, Measure for Measure, traz à luz uma contraposição à rigidez apresentada no Mercador de Veneza, a qual lembra-nos a era mecanicista do Frederick Taylor, né, e do Henri Fayol, das teorias administrativas. Hoje consideradas inadequadas do ponto de vista humano, isso aí todo mundo sabe, não é? Medida por medida salienta o quanto uma relação de respeito entre as pessoas, em contraponto ao cumprimento rígido de acordos formais, com propósitos claros e honestidade de princípios, leva a bons resultados e minimizam ações e comportamentos indesejáveis. Belo, pode só um pouquinho? Tá. Essas duas peças, o Mercador de Veneza e Medida por Medida. O Mercador de Veneza, eu acho que, pra vocês terem uma ideia, a crítica centraliza essas quatro peças, Hamlet, Rei Lear, Macbeth e Otelo, como o cânone shakespeariano, onde ele realmente colocou todo o seu gênio. Seriam as peças mais importantes e mais destacadas do Shakespeare. Mas, tirando as quatro, você ainda pode jogar fora Romeu e Julieta, a maior peça de amor de todos os tempos. Pode pegar o Mercador de Veneza, talvez a maior obra literária da dramaturgia que possa falar sobre direito, e também Medida por Medida. Então, e ainda tem Sonho de Noite de Verão, que é talvez a peça do ponto de vista de montagem teatral a mais perfeita já executada, que é feita todos os dias nos teatros de todo o mundo. Então, o Mercador de Veneza, eu acho que todo mundo, e Brasília tem uma curiosidade, porque todo mundo tem dois cursos, uma faculdade que ele fez e depois Direito, ou então Direito antes e outra depois. Isso é natural em Brasília porque é a corte, né? E a Inglaterra, onde o Shakespeare viveu, né? A Inglaterra onde Shakespeare viveu, é onde provavelmente o Estado de Direito foi mais forte. Foi lá que em 1165 o Henrique II criou 1215 a Carta Magna, em 1165 a Common Law. Praticamente o direito nasce na Inglaterra. Foi lá onde teve o primeiro parlamento, o Eduardo III, foi também na Inglaterra. Tanto que na Inglaterra não tem essas formalidades que a gente tem aqui de segunda instância, primeira instância, quarta instância, quinta instância, essas coisas todas que não faz sentido para eles. Lá é lei e acabou sendo aplicado, não é como aqui, né? Que tem todas essas brechas jurídicas e acaba que a gente não sabe se existe justiça no Brasil, que a gente sabe que não tem. Bom, e aí o Mercador de Veneza tem no século XIX, que a Alemanha, todos vocês que são do direito sabem já que o nosso direito vem de lá, os grandes gênios do direito alemão na época, Claus von Savigny, o Joseph Kohler, que também era poeta, e o Rudolf von Jhering, os três homens
que praticamente... E depois, inclusive, o outro, que eu esqueci o nome agora, que acabou virando nazista, que fez a Constituição de Weimar, que me deu um branco, daqui a pouco eu digo, todos eles escreveram sobre Shakespeare, os 4. Carl Schmitt, né? Carl Schmitt. Todos eles viveram quase 80, 90 anos. Carl Schmitt viveu 96 anos. Pois muito bem, esses homens todos eram apaixonados por Shakespeare. O livrinho A Luta pelo Direito, que quase todo mundo leu na faculdade, um livrinho de 120 páginas do Rudolf von Jhering, se vocês pegarem a introdução do livro, as 30 primeiras páginas, ele brigando com o Mercador de Veneza, né? O Rudolf von Jhering, quando ele escreveu A Luta pelo Direito, a conferência que ele fez muito sucesso na Europa, Portugal, Espanha, praticamente todos os lugares. E o Rudolf von Jhering ficou extremamente envaidecido, profundamente envaidecido. Era o maior jurista vivo da Alemanha naquele momento, mas ele disse: qual é o maior gênio da humanidade hoje discutido na Alemanha? William Shakespeare. Então eu vou brigar com ele. Aí pegou, lançou um livro, fez uma introdução aonde ele briga com o Shakespeare. Então o que é o Mercador de Veneza para entender a briga do Rudolf von Jhering? O Mercador de Veneza é o seguinte: o Mercador de Veneza ele comporta 3 nuances do conhecimento humano: psicologia, economia e direito, psicanálise principalmente. Bom, o Mercador de Veneza chama-se Antônio, mora na cidade de Veneza. Veneza, naquele período, quando Shakespeare situou na altura do ano 1400, era a cidade mais rica do mundo. Era tão rica que quase competia com o reino francês. Está lá aquela beleza que está lá até hoje, que foi toda aterrada, que todos os anos as águas invadem. Então Veneza pegava a Rota da Seda. Tudo que vinha da China passava por lá e transformou Veneza na cidade mais rica do mundo. Por isso que o Shakespeare ambientou a peça em Veneza. Então é o seguinte: um rapaz, naquela época tinha a história do Dote, Bassanio, interpretado aqui pelo famoso Joseph Fiennes, de uma família de atores ingleses, irmão do Joseph Fiennes. Não, ele é o irmão do Ralph Fiennes e da Maria Fiennes, da Royal Shakespeare Company. Então ele chega para um amigo, ele quer casar uma moça muito rica, está para casar, e ele precisa de um dote para poder casar com essa moça, com a Pócia. E aí ele vai pedir o dinheiro emprestado a um amigo. Vai pedir o amigo, então o amigo que é muito rico, o Antônio, que é o Mercador de Veneza, não tem o dinheiro. Ele diz: não, mas não tem problema, meus navios estão para o México, o outro está na Argélia, quando eles voltarem eu vou estar com dinheiro e eu te empresto. Ele diz: não, mas eu preciso do dinheiro agora. E aí ele diz: não, mas espera aí, Shylock, um rico comerciante judeu, vai me emprestar esse dinheiro. Quanto é? 3.000 ducados, 3.000 ducats, 3.000 ducats, 3.000 ducados. Só o seguinte, aí na hora de emprestar o dinheiro, ele diz: bom, eu te empresto o dinheiro aí o Shakespeare vai nos confundir, desde que eu possa cortar 1 libra de carne, algo em torno de 600, 700 gramas, do lugar mais perto do seu coração. Como? Eu empresto desde que você assine um contrato onde eu possa cortar um pedaço de carne da sua parte mais próxima do coração. Aí o Bassanio: não, então eu não quero, Antônio, vamos embora, nós vamos pegar o dinheiro. Ele disse: não, isso é uma besteira, o dinheiro é 90 dias, o dinheiro está chegando, e ele pode assinar o contrato. Assina o contrato. Passa os 90 dias, não tem o dinheiro para pagar. Dá 100 dias, não tem. Aí o Shylock passa a andar em Veneza dizendo que quer o cumprimento do contrato. A autoridade máxima de Veneza, que era uma república, Veneza tem orgulho até hoje, de naquela época, de 1263 até 1871, depois da separação que eles conseguiram do Império Austro-Húngaro, durante quase 600 anos, chamava República Sereníssima de Veneza. Não era reino, não era império, nada, era uma república. E aí, os mercadores do mundo todo passavam por Veneza. Aí ele diz: não, eu quero o cumprimento do meu contrato. Se não cumprir o meu contrato, anátema sobre a justiça de Veneza. E aí vai ao Doge, que é a autoridade máxima, que seja o seu juiz, para exigir o cumprimento do contrato e cortar a carne. A cena é fantástica porque ela é engraçada. Tem um filme, inclusive, com Al Pacino interpretando com a faca bolada para cortar um pedaço de carne do corpo lá do Jeremy Irons, que faz o papel de Antônio. E aí, quando aí vem a Pócia, que casou com Bassanio, resolve-se de fato que o Shakespeare precisava usar isso, porque as mulheres não podiam andar só. Shakespeare transformou ela num homem. Ela se veste, se traveste e vai lá salvar o seu marido.
E aí a cena é fantástica, está o Antônio lá amarrado, com a corda na boca, com não sei mais o que, e a multidão toda em torno, o juiz aqui, e ele diz, pisa, aí, olha como é fantástico, ele diz, eu te peço, pise uma só vez sobre a lei, uma só vez a lei debaixo de sua autoridade, faça um pequeno mal para produzir um grande bem. Aí o juiz responde, Dodge, não pode ser. Não há força em Veneza que possa alterar o decreto estabelecido. Um precedente tal introduziria no Estado numerosos abusos. Você dizer isso em 1604, aí o Joseph Kohler vai dizer, lá na Alemanha, no século XIX, que quando o von Jhering diz, que ele faz a introdução, o livro está até hoje para vocês lerem lá, agora mesmo, ele dizendo que a justiça, houve ali uma falcatrua, houve ali uma coisa, porque uma hora, quando ele vai, aí veja bem, eu complemento já, o Dodge não pode impedir o curso da lei. As garantias que os estrangeiros encontram em nosso meio, em Veneza, não poderia ser suspensa sem que a justiça do Estado ficasse comprometida aos olhos dos mercadores de todas as nações. Pode passar, Roberto Belo, que aí eu chego no que eu estava falando. Tá. Que é a busca pelo interesse público. Mas ainda voltando ao mercador de Veneza, que é dentro da coisa, então quando ele vai cortar a libra de carne, e isso é engraçado porque era rigoroso, o Shakespeare se baseou exatamente como era a lei em Veneza naquele período. Quando ele vai, essa libra de carne te pertence, tu pode cortar do corpo de Antônio e a multidão lá, o grupo, em torno pedindo a ele para pisar sobre a lei de Veneza. E aí quando ele vai cortar, no entanto, talvez alguém chamasse de chicana, né? No entanto, os estatutos de Veneza são muito rígidos. Qualquer um que derramar uma gota só de sangue de um cidadão de Veneza terá seus bens confiscados e será expulso da cidade. Ele disse, então, como? Então não tem, então tu terá justiça total, ou Shylock. Bom, e aí o Antônio é perdoado, o Shylock vai embora, não tem direito também ao dinheiro por conta disso. E aí, em 1860, 300 e poucos anos depois, 320 anos depois, o Rudolf Heyerg, o maior jurista, criticou esse aspecto dentro da peça do Shakespeare, porque, bom, se não podia existir carne, só existia carne se existisse sangue. Então, ele teria que ter exigido, como ele tem que cortar a carne e tal. Mas aí o Shakespeare já estava apresentando uma coisa chamada direitos humanos. Ninguém pode ser morto ou a sua carne cortada por causa de uma dívida. Você dizer isso em 1600 é assustador, porque até pouco tempo se matava por dívida, se prendia por dívida, né? Quantos não morreram? Cortava-se a mão, era carimbado na testa, cortava uma perna, né? O sujeito pagava por conta disso. Então, se você imaginar, e aí eu digo isso aqui para mostrar a sapiência shakespeariana de um cara, do maior jurista daquela época, dizer que o Shakespeare estava errado, e aí veio Joseph Kohler, que era outro jurista alemão muito famoso, e disse, não, Shakespeare estava correto. Shakespeare estava correto, ele não poderia matar aquela pessoa por conta disso, né? Então, para vocês verem, aí ele diz muito fortemente que o direito deve mais ao mercador de Veneza na Europa do que todos os tratados jurídicos escritos no mundo desde as Pandectas até Rudolf von Heyerg. Mostra a sapiência shakespeariana em relação ao direito. E agora nós vamos para a peça Medida por Medida, que aí vem a história, aquilo que a gente está falando da administração pública, dessa importância. E aí peço ao Roberto Belo para fazer uma pequena observação. Acho que vale a pena até para o pessoal contextualizar o porquê nós escolhemos essas peças. Vale a pena, porque medida por medida em Mercador de Veneza, a gente entendeu que seria um exemplo de remédio jurídico para aquilo que estava acontecendo, que Shakespeare mostrava em Júlio César. Então, em Júlio César, digamos assim, houve um caos. E aí, a medida por medida e Mercador de Veneza trouxeram contratos, o vigor de contratos, a importância desses contratos, da legalidade. Porque se a gente fizer uma memória para a administração pública, e entre 1850 e 1900, ou seja, no final do século... O Evandro aqui pode dizer que eu estou errado, hein, Evandro, administrador aqui, colega. Então, assim, aconteceram as reformas liberais. Então, no mundo inteiro,
começaram a ocorrer as reformas liberais, e em 1900 a burocracia ela começa a tomar pé lá na Alemanha, Estados Unidos em 1920, em contradição às reformas liberais. Mas por que eles estão falando disso? É o remédio. A gente está trazendo a história da administração pública, está implícita aqui atrás. Então a gente veio trazendo em Shakespeare o que a administração pública foi vivendo também, como se Shakespeare estivesse olhando para a administração pública e escrevendo as peças, mas na verdade ele é de 1600. Isso aconteceu em 1900, 1930. O Freud, que sabia mais do que todo mundo antes do Shakespeare, ele dizia que os poetas já sabiam. Fantástico, José, porque você dizer que os poetas já sabiam, né? A sensibilidade dos poetas, a sensibilidade do artista, da arte, no sentido de já captar a coisa antes dela acontecer, né? Ele, que era um shakespeariano, que inclusive chamava complexo de Édipo, mas era para ter sido complexo de Hamlet. Eu queria fazer essa observação, né? E aí vem Medida por Medida, a peça mais louca do Shakespeare, a peça mais louca. São aquelas figuras engraçadas. O Shakespeare pegou a peça Medida por Medida, Measure for Measure, que tem um aspecto cristão, porque está na Bíblia, que você serás medido com a mesma medida que tu medires, né? A peça tem vários aspectos cristãos. E aí, então, em Medida por Medida, é uma coisa muito louca. Eu faço essa observação e volto especificamente ao que eu quero dizer, né? Que é o que o Belo estava falando, depois para fazer uma contraposição, né, ao Mercador de Veneza, né? Aí o Duque Vicente, ele diz: temos estatutos muito rigorosos e certas leis muito severas, freios e bridões necessários para os cavalos rebeldes. Ou seja, Viena, o Shakespeare pegou a peça, ambientou na cidade de Viena, como se fosse na Áustria, deu aos personagens todos os nomes italianos, todos os nomes são italianos, porque na verdade na época a perseguição era muito forte, praticamente o primeiro serviço secreto criado bem antes do Napoleão foi da Rainha Elizabeth, o Francis Walsingham. Então Shakespeare teve dois colegas escritores que foram inclusive torturados e mortos, o Thomas Kidd e o Christopher Marlowe. Foi esfaqueado e o outro foi torturado e morto. Então o Shakespeare inclusive ele se escondia muito por conta que a coisa era pesada, e ele era o dramaturgo real. Ele trabalhou para a Rainha Elizabeth, ele usava um uniforme que chamava de libré real. Ele usava o uniforme de dramaturgo, né? E ele era muito visado. Então, para ele criticar, igual que a gente que escreve passa nos dias de hoje, mesmo a gente vivendo uma democracia, a gente sabe que para dizer tudo é muito complexo, né? E o Shakespeare, para dizer as coisas, ele se escondia, ele transportava suas peças para a Roma Antiga. E quando ele está falando da Roma Antiga, a gente vê que ele está falando dos personagens de sua época. E ele pegou essa peça, que é extremamente forte, ele pegou, colocou como se fosse em Viena e deu os personagens no italiano. É muito interessante a peça, simples. Vejam só as mulheres, principalmente quando eu disser isso. Um juiz, o duque da cidade, que era como se fosse uma espécie de governador, o Duque Vicente, viu que a cidade caiu na perversão, na depravação, cheia de prostíbulo, a chamada, desculpa a palavra bem cearense, caiu na esculhambação, cheio de prostíbulo, nas cercanias, na periferia, e ele resolve usar um disfarce, chamar o juiz Ângelo, o senhor Ângelo, para ficar no lugar dele, para botar ordem na cidade de Viena. Ele vai chamar o senhor Ângelo, porque é um homem a quem os aguilhões da carne nunca o aferroaram, que mitiga o seu corpo, que treina o seu corpo mediante, doutor Josué, a oração e o jejum. Só orando e jejuando, o homem que ainda o pecado da carne nunca o tocou. Até que passa aí o doutor Roberto Belo de Oliveira. Aí ele chama o Ângelo e aí diz para o Ângelo: Ângelo, não te pertences tanto a ti mesmo, nem tuas qualidades são tanto de tua propriedade que te seja permitido gastar exclusivamente tua vida para tuas virtudes e tuas virtudes para tua vida. O céu faz em nós o que nós fazemos das tochas, não é para ela mesma que nós as acendemos, pois se nossas virtudes não irradiam fora de nós mesmos, é como se nós as tivéssemos de todo. O céu só forma grandes almas para grandes fins. E aí pega pega um brasão com a corrente, pendura no corpo dele, e daí para frente ele passa a aplicar a lei. A primeira lei que ele aplica, na época, na Idade Média e até a Idade Moderna, até mais ou menos 1600, a maioria dos países da Europa, entre o noivado e o casamento tinha um documento chamado betrothed.
Ele assinava e ficou noivo, ele assinava um documento. Porque se ele engravidasse a noiva do casamento era pecado, então ele podia ser preso. Então ele tinha que assinar o documento. E aí o senhor Cláudio engravidou a sua namorada, a Mariana, antes do casamento e foi pego pela lei. Foi condenado à morte, à decapitação. E aí, para tentar decapitá-lo, simplesmente um amigo dele, um doido, o Lúcio, extremamente louco, procurou a irmã dele para pedir ao duque para perdoar o irmão dela, porque o irmão dela estava noivo e tudo, não tinha assinado o documento, mas ela disse, não, a lei não estava dormindo, embora estivesse dormindo, ela acordou e agora vai. Aí ele chega, fala com a Isabel, para Isabel chega lá para o duque, para o senhor Ângelo, aquele os aguilhões da carne nunca o aferroaram, aquela figura que jejuava e orava durante todo o dia, e vai pedir para ele aí a Isabela chega, começa a pedir pelo irmão, bate na tua própria consciência, e tu também uma vez não fizeste isso, aí ele fica o tempo todo, e a Isabela falando, aí não há jeito, não, nada que possa alterar esse decreto, está aplicado, teu irmão vai morrer. E aí ele vai pensando, aí de repente ele vira e olha, vê a Isabela com outros olhos, uma mulher muito bonita, jovem, e etc. Ele diz, no entanto, volta aqui amanhã. Aí a Isabela volta no outro dia, aí ele olha para ela e diz, desde que ela liberasse os castos tesouros de sua juventude, ele liberaria o irmão dela. Desgraçado Ângelo, infame Ângelo, vou te dedurar, vou te contar na cidade quem és tu. É a mesma coisa hoje do ataque às mulheres que a gente está vivendo agora, né? Um pouco disso. E aí ela vai à procura do duque, conta para o duque o que está acontecendo, e o duque vai resolver a situação. Passa aí, doutor Roberto Belo, para eu continuar, né? E aí dentro do contrato. E aí o duque deixa, não sabia que o Ângelo era um depravado, e etc. E faz o famoso truque da cama, que era muito usado das peças de teatro passado. Manda ela fechar a luz, pegar a verdadeira noiva que ele tinha no passado, dormir com ela e achar que ele dormiu com a Isabela. E aí o Shakespeare praticamente conserta tudo dentro da peça. E aí isso não deixa de ser também uma lição para a gente sobre essa coisa da castidade, né? Sobre essa coisa da pureza. Ninguém é o que realmente aparenta. E se tem uma coisa muito bonita dentro do Mercador de Veneza, dentro das várias nuances, porque tem uma cena lá que é fantástica, que é a escolha dos cofres, um cofre de ouro, um cofre de prata e um cofre de bronze, aonde eles vão lá escolher quem casará com a posse, que o pai dela tinha deixado essa coisa para ele. Ele diz, o ouro não, brilhante ouro, o mundo sempre vive enganado pelas aparências. Se a gente tiver isso na nossa vida, o como as aparências enganam, porque é simples eu dizer que as aparências enganam, e etc, é muito simples eu dizer, mas da forma que o Shakespeare diz, que aí ele vai pegar o de ouro, de prata, e diz, não, ó ouro, tu me enganas. E aí tem lá aquela sentença que todo mundo acha que é sabedoria popular, quando na verdade é do Shakespeare, quando ele olha e diz, nem tudo que reluz é ouro. Está lá dentro do Mercador de Veneza. Não é uma sentença aleatória, está dentro do Mercador de Veneza. Então, uma das coisas muito fortes dentro do Mercador de Veneza é essa história do mundo enganado pelas aparências. E aí, voltando ainda a ela, né? Na importância do contrato, ele fala, com efeito, o objeto e o fim da lei estão em relação estreita com a penalidade que este documento mostra que pode ser reclamado. Voltando, Belo, pode passar, porque eu praticamente tinha falado isso, né? E aí a questão que o Belo, na verdade, falou, que é do legalismo, né? Devagar, nada depressa, ela só terá as cláusulas penais estipuladas. Pode passar, Belo, isso aí você falou, né? Sim, que o abuso da grandeza, que o Bruce tinha dito, né? Só para eu poder complementar. Vem quando a clemência se divorcia do poder. Porque, na verdade, no exercício do poder, você perde um pouco, você fica um pouco cego. Você não enxerga mais aquilo que está acontecendo. Se você pegar, se a gente lembrar quantas pessoas podem ser destruídas pelo poder. Vamos pegar aqui uma das figuras mais admiráveis. Você pode não gostar dos americanos, pode não gostar dos Estados Unidos, mas o Bill Clinton foi uma figura profundamente admirável, né? Você pega o Bill Clinton no auge, 1,92 m de altura, belo, rico, poderoso, com poder de vida e morte sobre as pessoas, né? Foi tocado pela luxúria, com aquela relação com a Mônica Lewinsky, né? E o Bill Clinton foi totalmente humilhado, provavelmente humilhado. Eu tinha dito até para o Jason e ele não acreditava, e eu posso dizer aqui porque não tem ninguém de menor aqui, que o Bill Clinton foi obrigado durante o julgamento, e o Bill Clinton sofreu um processo de impeachment pesado,
Bill Clinton perdeu na Câmara e só reverteu no Senado, mas ele perdeu na Câmara. E casado com uma mulher poderosíssima, inteligentíssima, a maior advogada dos Estados Unidos, que era a Hillary Clinton, e ele foi obrigado, durante o julgamento, a mostrar o pênis dele para 3 senhoras, de 75 anos de idade. Isso é verdade, pode procurar. O juiz não acreditava, foi lá no Google e viu que eu estava falando a verdade. Porque a Monica Lewinsky disse que ele tinha um sinal no pênis, e aí foi obrigado a mostrar o pênis para provar. Então, o homem mais poderoso do mundo, com poder de vida e morte sobre as pessoas, belo, rico, poderoso, com tudo na vida, passou por essa humilhação e várias outras, etc. Então ninguém está acima da lei, quando a gente pode dizer. Sim, e a gente quis trazer aqui também, porque eu comentei do apogeu da burocracia. O apogeu da burocracia aconteceu a partir de 1930, em 1929 a gente tem a quebra da Bolsa de Valores, e aí em 1930, daí para frente, nós temos o Estado intervencionista, em que realmente a administração burocrática ela toma conta e o Estado ele vem fazendo uma intervenção e puxando para si a maior parte da prestação de serviço. Isso vai no Brasil, começa em 1967 com muita força, com o Decreto-Lei 200 e a implantação da administração indireta com as empresas públicas, que trazem até 1980 o país praticamente à falência. Então o que acontece? Em 1995, com o plano diretor da reforma do aparelho de Estado e o início da administração gerencial no Brasil, a gente tem lá o PD Rai do Bresser Pereira, que comenta que para o núcleo estratégico, que é o nosso caso, a administração direta, o adequado ainda não é o gerencialismo, mas a administração burocrática atualizada. E esse atualizada com foco em resultados, com boas prestações de serviços e etc. Mas a gente traz lá que quando a gente percebe que quando a administração burocrática weberiana ela se divorcia do foco finalístico, quando ela se divorcia dos resultados, ela começa a cair o quê? Em disfunções, como o legalismo ao invés da legalidade e outras coisas mais. A gente fez questão de parafrasear ali e botar ali embaixo, para trazer isso, que a administração burocrática ela precisa ser atualizada, ela precisa ter foco em resultados, porque quando ela se divorcia desta parte gerencial, ela começa a cair em disfunções. Pode passar, doutor Belo de Oliveira. Né? É a mesma coisa, né? Que eu já tinha falado, você pode passar, né? Pode passar, que eu também já falei, para explicar assim como eu sou, né? Aqui eu quero ainda voltar um pouco da medida por medida, para vocês se enxergarem como é muito bela essa sentença no medida por medida, né? E aí, antes do o Cláudio ser... Naquela época era cruel, né? Porque o prisioneiro, na hora que ele era pego, ele era colocado numa carreta, tinha o xerife pegava ainda os seus peleguinhos, os seus ajudantes, o cara era colocado numa carreta, amarrado e passava na praça pública, para ser cuspido, visto como bandido. Havia a chamada execração pública, né, do coisa. E aí, quando o Cláudio é colocado nisso, o menino faz essa belíssima observação. Alguns, e a gente vê isso todos os dias na nossa vida, alguns elevam-se pelo pecado, outros caem pela virtude. Dar livre curso às más ações, enquanto o castigo não tem o mesmo privilégio, é o mesmo que encorajá-las. Isso é dito pelo Duque Vicêncio, né? E aí o Duque diz, na hora que ele que estava querendo pegar a Isabela à força, falso moralista, fala, né? Não façamos da lei, isso aqui é muito usado no mundo todo, vários juízes, principalmente da Suprema Corte Americana, essa sentença foi usada muitas vezes. Não façamos da lei um espantalho, avorando-o logo de início para espantar as aves de rapina, deixando depois imóvel, até que o hábito faça dele poleiro e não objeto de seu terror, que é o que a gente vê muitas vezes, que a lei não é aplicada, ou a lei é aplicada injustamente, né? Pessoas são punidas sem merecer, pessoas que deveriam já estar presas continuam soltas, né? Então a lei vira um espantalho, e aí todo mundo fica em cima daquele espantalho igual os urubus, né? A lei vira um espantalho. Roberto Belo, né? E esse aqui era para estar todo. Infelizmente eu não estou com ele todo decorado, porque eu tenho ele decorado, mas perdi algumas partes, que é o discurso da clemência. Baltazar Pórcia, porque a Pórcia se vestiu de homem. Naquela época as mulheres não podiam advogar, não podiam sequer entrar, não participavam praticamente de nada, e ela se fantasia de homem para defender o seu amado Bassani, né? Aí ela diz isso aqui, que esse texto, ele foi usado praticamente em todos os tribunais do mundo quando se vai se pedir clemência no final
para um condenado a qualquer tipo de pena que seja. Não é isso, doutor? E aí, olha que bonito, a clemência, ele pede lá na hora, ela pede, antes do Antônio ser amarrado, ela pede ao juiz. A clemência está acima da autoridade do cetro. Tem seu trono no coração dos reis ou presidentes, né? É um atributo do próprio Deus, e o poder terrestre se aproxima tanto quanto o poder de Deus, quando a clemência, né? O perdão tempera a justiça, né? Não aquela justiça seca, sem clemência, né? Sem bondade, sem enxergar o outro lado, e etc. Então, ela está acima da autoridade do cetro. Avança, doutor Roberto Belo de Oliveira. Então, quando a administração gerencial ela se divorcia das teorias humanas da administração pública, nós temos de novo o abuso de grandeza, o abuso de poder. É como quando o administrador, que tem o poder na mão, ele não tem a clemência, ele não tem o foco nas pessoas, como o secretário-geral aqui disse, ser e não ter. Nós temos uma administração gerencial desviada, errada. A gente tem a primeira época do gerencialismo, que depois veio o consumerismo e os serviços públicos ao cidadão. Mas o primeiro gerencialismo, que deu errado na Inglaterra, que deu errado nos Estados Unidos, é um exemplo disso. É um exemplo da administração gerencial sem a clemência, sem entender que o resultado, enfim, não é o fim, mas o processo em si de crescimento das pessoas para atingir aquele fim. É um desvio. Pode passar, Roberto Belo. Bom, é engraçado, porque eu que sou analfabeto em administração, quando o Belo fala isso, porque na verdade você vai ver, né, e o Belo quando coloca todas, e a gente já falou do começo do Henri Fayol, do Frederic Taylor e do Henry Ford, e etc., que montaram todos os processos administrativos que depois falharam, mas que realmente alavancaram, né? Alavancaram a sociedade daquela época. O Henry Ford botou o mundo sobre rodas, né? Quem colocou o mundo sobre rodas foi o maluco do Henry Ford. E aí eu entro de leve, muito rapidamente, porque eu tinha que falar do Henry Ford rapidamente, Belo, sabe que é uma história da ambiguidade que está presente, tá? É impressionante, não sei se vocês sabem, e aí eu quero falar aqui da ambiguidade, que o Henry Ford, que colocou o mundo sobre rodas, que se tornou o homem mais rico do mundo, que só tinha um filho, né, que ele maltratou muito, o Edsel, o Henry Ford, ali na altura dos 60 anos, já podre de rico, dono do mundo, resolveu que o mundo estava contaminado pelos automóveis. Não sei se vocês sabiam disso. Ele podia comprar o Brasil com o dinheiro dele, porque ele não tinha por dinheiro, e comprou, né, a Fordlândia. Ele botou na Amazônia, que era maior do que o estado do Ceará, a Fordlândia. O Henry Ford simplesmente, doutor Ricardo, ele pegou o Henry Ford, comprou uma fazenda que dá 3 distritos federal, e simplesmente começou e montou uma cidade sem automóveis, todo mundo anda a cavalo e de charrete no final da vida dele. No final da vida dele, o Henry Ford, que montou todas essas coisas de administração que você falou, foi morar numa fazenda que dá 2 distritos federal, com 20 mil quilômetros quadrados, como se vivesse no século XIX, para ele lembrar da mãe dele. Eu só fiz essa ilustração para mostrar um pouco da ambiguidade que tem no ser humano. O homem que montou as maiores coisas de administração do mundo foi morar numa cidade quase no final. E ele não estava gagá, ele não estava doido, ele estava normal. Mas aí, nós vamos agora para concluir, nós começamos às 3, né? Eu quero terminar dentro de 15 minutos a gente concluir, né? E aí depois abrir para algumas perguntas, debates. Se alguém quiser me encalacrar, me amarrar aqui, pode ficar à vontade. Henrique V, para a gente discutir, que aí quem faz o complemento é o Roberto Belo, obviamente na parte de administração. Eu só entendo da natureza humana, muito embora a minha natureza não seja que eu a conheça, né? Estratégias da governança pública, delegação e empoderamento, liderança motivacional, que é realmente o meu objetivo também aqui, é liderança motivacional, transparência e controle, responsabilização, que é algo que os secretários gerais sabem muito bem o que é isso, os secretários executivos passam por essas questões aí todos os dias, né? Todos os dias dentro do ambiente político, que não é nada fácil, né? Henrique V foi um rei da Inglaterra que todo mundo estudou em algum momento a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, de 1337 até 1451. Uma guerra completamente estúpida entre a França e a Inglaterra, onde eles se mataram em várias batalhas, Poitiers, Crécy, Agincourt, batalhas terríveis. Nessa época, a França e a Inglaterra se misturavam, né? Todo mundo sabe ali o Canal da Mancha, tem um passo de Calais. Porque é o seguinte, a Inglaterra, a sua história praticamente começa em 1066. Tem para trás, em 1066,
o duque da Normandia, que era da França, foi para a Inglaterra reclamar o trono, que é o famoso Guilherme o Conquistador, ou Ilha de Conqueror, foi a Inglaterra, venceu, foi a primeira vez que a Inglaterra foi invadida. De 1066 até hoje a Inglaterra só foi invadida uma vez, 1066. De lá para cá ninguém, Hitler tentou, Napoleão tentou, vários tentaram, os escandinavos tentaram, se bem que tenham invadido no século IX, nos anos 900, a invasão viking. Durante esse período ninguém invadiu a Inglaterra, ninguém. O Hitler sucumbiu, graças a Deus, por causa da Inglaterra, né? E o lobo do Napoleão, na verdade, o Napoleão acabou provocando, mexendo com a nossa história, porque quando ele decretou o bloqueio continental, Dom João VI vem para cá e começa um pouco da história do Brasil, né? Com seus erros e seus acertos. Pois muito bem, o Henrique V é um rei, é o único personagem do Shakespeare que aparece em 4 histórias. Antes ele preparou o Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2. É um rei que só vivenciou durante 36 anos, mas é impressionante. Existem vários livros, muitos livros sobre liderança, livros motivacionais baseados no que é Henrique V, esse rei da Inglaterra, em que é a chamada Batalha de Azincourt, ou Agincourt, em francês, Agincourt, em inglês Agincourt, em francês Azincourt. A Batalha de Azincourt, que aconteceu no dia 27 de outubro de 1415, é um marco e assim, um grande gancho para a gente ter o poder da liderança e da questão motivacional de um líder para realmente alterar toda uma situação. A Inglaterra, o Henrique V resolve reivindicar, porque ele tinha direitos ainda ao trono da França, resolve reivindicar o trono da França, e lá ele resolve invadir a França, e aí à medida que vai acontecendo as batalhas, vai diminuindo, e os franceses extremamente convencidos, eram franceses na ordem de, no mínimo, de 7-1, 7 franceses para 1 inglês. O Henrique V junta seus soldados. Ele utiliza hoje o que todos os líderes empresariais, os presidentes, os estadistas fazem para motivar suas tropas. Ele conhece o seu povo. Antes ele tinha, como rei da Inglaterra, já príncipe de Gales, porque os reis da Inglaterra desde 1300 e alguma coisa, não me lembro exatamente o ano, que é o caso que tem com o príncipe Charles, era chamado de príncipe de Gales, né? E ele, como príncipe de Gales, se infiltrou no meio do povo, ia para as tabernas, para os prostíbulos, para conhecer como é que era a sociedade inglesa da época. E ele, aí tem lá um grande, que é uma das maiores personagens de Shakespeare, cervejeiro, Falstaff, e lá ele vai conhecendo todas as camadas da população. Você imaginar um príncipe se misturar com o povo sem ninguém soubesse que era ele. Então ele passa a conhecer como realmente é o povo inglês, como é realmente o povo britânico. Um rapaz que começa, o pai dele adoeceu com 19 anos, ele já tem quase prerrogativas de rei na Inglaterra. E aí ele vai para a batalha de Azincourt, e lá ele junta todos os seus comandados, todo mundo, e faz grandes discursos motivacionais. E aí, entre uma dessas, ele à noite, que é praticamente que um líder, que um parlamentar, que um senador, que um governador, que o presidente faz, ele se mete no meio dos soldados, 10, 12 mil soldados, ele usa um capuz, que a gente vai ver inclusive já numa coisa que tem aqui, e vai lá ouvindo a opinião de cada um deles, o que cada um deles pensa sobre a batalha que está se aproximando. E aí, nisso ele vai incentivando, e tem alguns que acham que vai lutar com o rei, outros acham que vão fugir. E aí quando ele está fazendo um discurso, e a gente vai ler uma parte dele daqui a pouquinho, ele diz, olha que bonito, né? Ele diz, quando ele está usando um cara, mas meu Lorde, é bom nós nos apressarmos, porque os franceses já estão chegando. Aí ele diz, meu primo Westmoreland, na situação em que nos encontramos, não pretendemos engajar-nos em uma batalha, mas na condição, que são poucos em que nos encontramos, afirmamos que não pretendemos evitá-la, né? Que é o momento que vários homens do poder se enfrentam praticamente quase que todos os dias, né? Acorda com aquela preocupação, né? Até podemos nos engajar, mas eu estou numa situação em que eu não vou ter como evitá-la, então eu vou ter que fazê-la, né? Por favor, Roberto Belo de Oliveira. Né? E aí vem a importância da humildade para o líder em determinados momentos. Como o líder deve se comportar. Talvez a humildade seja uma das grandes qualidades do líder. Várias das pessoas que estão aqui, que conviveram com parlamentares e etc., sabem
da importância. Eu não quero aqui fazer crítica a ninguém, não estou absolutamente nada, mas quando a gente passa, a gente tem aqui uma sessão de fotos de membros da mesa diretora, quantos estão ali que foram destruídos pelo poder, né? Quantos foram presos, quantos estão com as suas vidas defenestradas? Por quê? Nem sempre porque eram maus, nem sempre porque eram perversos, nem sempre simplesmente porque o poder tem a capacidade de destruir, e destrói principalmente as pessoas que não têm humildade e que não sabem ouvir seus liderados. Agora mesmo na Câmara nós estamos com uma quantidade enorme de deputados novatos que estão aprendendo, e eles sabem da importância da sua equipe para o seu sucesso, né? E o quanto é difícil a escolha de seus liderados, de seus comandados, para que ele tenha, porque às vezes um único dos seus liderados pode destruir todo o seu trabalho. Nós vimos isso aqui a vida toda na Câmara, e eu vi que eu já vim de outra Assembleia do Estado do Ceará, então a gente sabe o quanto isso é importante. Então o Henrique V sabe que nada pode ser alcançado sem as pessoas, reconhece que está na mão de seus liderados, né? E a gente sabe o quanto isso é perigoso, o quanto as pessoas olham de soslaio, o quanto as pessoas, porque senão a pessoa pode ser destruída mesmo, a pessoa pode ser defenestrada, porque o uso do poder é muito difícil. Então a importância de você lidar com seus comandados, seus liderados, é fundamental. Saber escolhê-los, saber lidar com eles, saber conversar com eles, é saber comandar, e é o segredo do sucesso. Por favor, Roberto Belo, mais uma. Companheirismo e comprometimento, que aí é o famoso Kenneth Branagh, né? A pronúncia é complicada, o nome dele, nem ele, nem os americanos sabem dizer. Um grande ator americano, foi casado com a Emma Thompson, já ganhou vários prêmios. Esse cara é hoje o maior intérprete de Shakespeare no mundo. Ele estava, curiosamente, porque eu o admiro muito, ele estava nos anos 80, quando ele começa a estudar e escrever sobre Shakespeare, ele estava no Old Vic, fazendo a interpretação de Henrique V, e estava lá vários empresários, milionários e etc. Quando terminou, ele disse que o sonho dele era montar Henrique V, fazer um filme. E ele disse: quanto você precisa? Eles precisam de 20 milhões de euros. Ele disse: eu vou te dar os 30 milhões de euros. E deu os 30 milhões de euros para fazer o filme. Claro que o filme, depois ele devolveu o dinheiro, né? E hoje ele é um sucesso no mundo todo. Inclusive ele agora vai ver um filme chamado It's All True, é tudo verdade, com a biografia do Shakespeare, ele interpretando o próprio Shakespeare. Você vai ter Henrique V com ele. E aí eu quero fazer um destaque sobre Henrique V, só mais uma vez, velho, que eu estava esquecendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler estava invadindo a Inglaterra com a Luftwaffe, né, porque ele achava que não dava para invadir por mar, mas ele disse que podia humilhar a Inglaterra, pô-la de joelhos com os aviões da Luftwaffe, que era a força aérea comandada pelo Göring. E aí, naquela época, o Winston Churchill, que é uma das figuras que eu mais admiro na história, que quando tinha 12 anos de idade, conseguiu declamar 1000 versos do Shakespeare, ganhou um prêmio na Inglaterra, mesmo ele filho de milionários. O Henrique V, o Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que assumiu de 10 de maio de 1940, fez um discurso, esse mesmo discurso do Henrique V, que está aqui, esse mesmo discurso exaltando aos ingleses a não se renderem ao nazismo. O Henrique V usado num momento de extrema dificuldade da humanidade, que afetou inclusive as nossas vidas na Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele diz isso, que é a importância de todas as pessoas que trabalham com os parlamentares, que trabalham com os senadores, que formam equipes de várias pessoas que estão aqui, seja do mais experiente, seja daquele que está iniciando aqui na casa. E aí ele diz que o rei seja o responsável, né? Ele diz lá para os seus comandados, e aí ele consegue, olhando no olho praticamente de cada um, aí você vai ter vários atores que interpretaram de várias formas. O Laurence Olivier caminhando, o Kenneth Branagh em cima do morro, o outro sentado, né? E cada um fez uma interpretação de uma forma diferente. E aí, aqui a gente faz uma comparação com essa janela do Joe Harry, né? Que é os dois americanos que criaram essa questão da área livre, área cega, área remoto, que são as coisas que a gente precisa ver dentro da administração, que os estudantes de administração todos estudaram isso. Mas esse eu cego, eu aberto, que o Henrique V tinha, que é algo que praticamente todos os líderes precisam ter para não sucumbirem, para não serem defenestrados, que é uma palavra que eu adoro, que vem do italiano finestra, que é ser jogado pela janela, que foi usado na Tchecoslováquia para matar as pessoas. Então a pessoa sai destruída, defenestrada. E aí diz: o que pensas do rei?
né? Ele vai caminhando na escuridão e pensando o que cada um pensa dele, para formar o seu próprio juízo, para liderá-los durante a batalha de Azincourt. Roberto Belo Oliveira, motivação. Aí ele olha, e aí ele diz, dentro do discurso motivacional para todos os soldados: e vós, homens valorosos, soldados criados na Inglaterra, mostrai-nos aqui o valor de vossa terra natal, fazei-nos jurar que sois dignos de vossas origens, o que não duvido. Porque não existe um só de vocês, por mais vil e baixo que seja, cujos olhos não tenham o nobre brilho. Então eles os amagam e partem para a batalha. Por favor, doutor Roberto Belo de Oliveira. E aí, essa do quinto ato que a gente está fechando, né, em busca de um mundo melhor, em busca de uma Câmara Legislativa melhor, né, doutor Roberto Belo de Oliveira, visando 2030, dentro do seu projeto de planejamento estratégico. Estão aqui apoiados pela Escola do Legislativo, pelo sindical, né, doutora Renata? Pela Escola do Legislativo, pelo COPEI, para fazer uma Câmara Legislativa, doutor Ricardo, visando 2030, para fazer igual o Henrique V, que diz que os soldados, não, esses soldados que estão aqui agora em Azincourt, quando for há 30 anos, quando estiverem velhos, olhar para trás, eu estive naquele dia, eu fiz parte daquela equipe, que é isso que a gente quer passar aqui para vocês. Aí tem essa coisa que quando a gente puxa lá do Júlio César lá na frente, quando eles estão lá reclamando e tal, e ele diz a culpa, que eu acho isso aqui absolutamente lindo, né? A culpa, e essa sentença foi usada várias vezes em vários tribunais do mundo, em vários parlamentos do mundo. Ele disse: a culpa, meu caro Brutus, não está nas estrelas, mas dentro de nós mesmos, que consentimos em ser covardes. Ou seja, aquelas pessoas que não enfrentam a realidade, que não querem um mundo melhor, ou que não querem, né, Belo, uma Câmara Legislativa melhor, né? Então, que nós façamos as coisas. Roberto Belo. Então é isso, uma CNDF melhor. E aí vem essa sentença linda, né, que quando ele sabe que tem 7 soldados para cada um deles, eles são 4 mil e eles têm talvez 17, 20, 25 mil soldados para lutar com eles. Aí essa sentença que é absolutamente fantástica, né? Tudo está pronto, se nossos corações também estão. Eu peço licença para dizer ela em inglês, não para demonstrar qualquer outra coisa que não seja a verdade shakespeariana, porque a língua inglesa ela é monossilábica, né, Mário? Você que é um cultor, que tem família que mora lá, vive lá. Na época do Shakespeare, no século XVI, século XV, heart e mind, coração e mente eram quase a mesma coisa. Não se fazia muita diferenciação. Então ele diz: all things are ready, all minds be so. Né? Que poderia traduzir assim: todas as coisas estão prontas se nossas mentes também estão. Então o que eu digo para vocês, para fazer essa mudança, para transformar uma Câmara Legislativa melhor, para fazer o sonho do COPEI, da Escola do Legislativo e de todos aqueles que estão compondo aqui esse grupo para fazer uma Câmara Legislativa melhor, eu digo: se vocês estiverem prontos, tudo estará pronto, porque nossos corações e nossas mentes também estão para fazer essa mudança. Roberto Belo, tem mais alguma coisa? E é isso. Aí o Roberto Belo, atrevido, tentando atacar o Shakespeare, diz que sabemos o que somos e o que devemos ser. Então eu não sei se eu falei muito, eu quero que vocês se apaixonem por Shakespeare, que vocês se apaixonem pela Câmara Legislativa. Espero que eu tenha passado para vocês alguma lição de Shakespeare e que sempre que precisar alguma coisa em relação a ele, hoje a gente está aqui para ensinar. E o meu muito obrigado, e deixo aberto para quem quiser fazer alguma observação. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa? Ou quer ir para um coquetel, tomar um refrigerante? Alguém quer? Queria aproveitar e fazer, antes que o pessoal comece a perguntar, um agradecimento especial à Margarete, porque eu tenho, sem nenhuma capacidade de fazer... Cadê a Margaret? Aê, Margaret! A gente jogou as ideias no texto aqui. Deixa eu fazer um agradecimento. Inclusive ela tem nome de rainha, né? Porque tem a Margarete, que é a Margarete da Dinamarca, e ainda tem uma irmã da rainha Elizabeth. Margaret, muito obrigado por você ter feito aquele convite belíssimo, aquele cartaz belíssimo, ter ajudado a gente com a palestra. Estou aqui encantado e conte vocês, é uma princesa britânica. Muito obrigado.
Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta, me ensinar alguma coisa, porque eu também estou aqui para aprender, né, doutor Ricardo? Paulo, tal, eu acho que eu quero, eu vou dizer então para vocês, eu estou vendo que a plateia não quer sair, então porque o negócio está bom. Então nós já vamos terminar mesmo, eu devo fazer para dizer aqui para vocês pelo menos umas... Alguém que ouviu To Be or Not To Be, That Is The Question, ser ou não ser a questão, poderia dizer? Ou alguém que ouviu algumas sentenças do Shakespeare as mais belas? Que tal, ó beleza, onde está a tua verdade? O ateia da nossa vida é tecido ao mesmo tempo com o bem e o mal. Nossos vícios seriam orgulhosos se não fosse compensado pelas nossas virtudes, e nossos vícios nos levariam à exasperação se não fosse compensado pelas nossas virtudes. Ó beleza, onde está a tua verdade? O mal que os homens fazem lhe perdura depois deles. Ou então, eu sei que vocês querem ouvir To Be or Not To Be, That Is The Question, né? Quer ver o ser ou não ser? Pois não. Quando eu tinha uns 18 anos... Leva lá para ele, Roberto Bela. Meu nome é Frederico Lins Brasiliense. Nome de rei da Alemanha. Fred Brasiliense, paraense. Aham. Quando eu tinha uns 20 anos, eu conheci um senhor que ele falava que essa frase não era ser ou não ser, isso é ser ou não ser. Tem. Uma vez eu me lembro que encontrei com você no corredor, você tinha me dito isso, né? O problema é que Shakespeare vai sempre nos confundir, tá? Shakespeare vai sempre nos confundir. Uma das coisas mais presentes na obra do Shakespeare, eu tinha falado com o Belo antes, e eu falei muito rapidamente aqui da história da ambiguidade, que está dentro a obra do Shakespeare é toda permeada pela ambiguidade, e a gente convive com ela o tempo todo, né? Eu disse aqui, assim, aquele garoto que sorri para você o tempo todo quando você está na escola, você tem 10 anos de idade, e você não é um menino de família que tem dinheiro, alguma coisa, aquele teu amiguinho que está ali todos os dias, no dia que tu não tem o dinheiro para comprar o lanche, não necessariamente ele que pode te emprestar o dinheiro quando tu pedir, pode ser aquele bem caladinho, nerdzinho, calado daquele canto que tu acha que é antipático, que vai te emprestar, né? Então, essa coisa da aparência, que a gente convive o tempo todo com ela, e principalmente dentro de um ambiente político, que é um ambiente difícil, é algo que a gente tem que lidar o tempo todo. Então, vejam quanto o que o Shakespeare quis nos dizer aqui, que é exatamente a importância do nosso temperamento, do nosso comportamento, das nossas relações. Ele chega a ser claramente muito mais importante do que processos, Belo, muitas vezes de processo administrativo. O comportamento, o temperamento. Se uma pessoa quiser sentar em cima do processo e esconder ali um mês, ele esconde. Se ele não quiser fazer aquele memorando, ele não faz. Ele esconde, ele vai ser cobrado, mas o serviço público vai servir com isso, né? E a gente vê isso aqui, não só aqui, em qualquer lugar, a gente vê isso o tempo todo. Então, essa coisa do nosso temperamento, do nosso comportamento, da nossa relação de respeito, honestidade com as pessoas e com o seu trabalho, é que pode fazer uma instituição melhor, um Estado melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor. Eu vou dizer para vocês, porque não tem como fugir, eu vou dizer para você o ser ou não ser a questão, porque você falou do ter ou não ter. Por que Hamlet, e eu disse aqui também no Poder e o Poder Político de Shakespeare, na palestra que eu fiz alguns anos atrás, que eu não me lembro, não sei se foi em 2015. Ser ou não ser a questão, porque todo mundo identifica Diógenes, o Shakespeare, todo mundo fala assim, quando alguém me diz, esse cara estuda Shakespeare, a primeira coisa que a pessoa diz é ser ou não ser a questão, porque é a mais popular do Shakespeare, a mais forte, a mais conhecida. Mas o ser ou não ser a questão, ele é... E aí é o seguinte, Hamlet, é engraçado, eu ano passado, do ano pra cá, eu fui a dois funerais de a mulher de um colega nosso aqui da Câmara, muito querido, né, uma mulher jovem, faleceu aquela desgraça do câncer que a levou, né, e fui também da mãe de um amigo. E lá na cova, naquele momento, eu lembrei muito do Shakespeare, porque ele lida muito com essa questão da morte, do impacto da morte, né? Então, naquela cena, quando o Hamlet está segurando a caveira, ele não estava dizendo exatamente o ser ou não ser a questão. Ele está ali dentro, e o Shakespeare pegou dois coveiros, tomando uma, se eu usar aqui uma expressão bem nossa, tomando um vinho, e tirando as caveirinhas e cantando. Tum, 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 batendo na cabeça da caveirinha. Aí o Hamlet se aproxima dele e disse, o que esse sujeito está fazendo? Será que ele não entende que ele está no cemitério? Ele fala, não, meu lord, o Horácio disse para ele, não, meu lord,
o hábito já o acostumou, então para ele não faz qualquer diferença. Aí ele olha para ele e diz: meu amigo, para quem é essa cova? Ele diz: para ninguém, meu lorde. E ele diz: para uma mulher então? Não, senhor, para uma mulher que já foi mulher e hoje não é mais ninguém, é um mero pedaço de terra. E aí ele pega, aí fica ele batendo, cantando, aí puxa assim a caveirinha, bate na cabeça da caveirinha, e ele diz: de quem é esse crânio? Ah, esse crânio aqui é de um louco, do Yorick, o bobo do rei. Como Yorick? E o Hamlet, esse bobo era o bobo do Hamlet, era um bobo que naquela época tinha um bobo, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha rádio, então tinha um bobo para divertir os poderosos. Eram figuras espirituosas, era um Renato Aragão, era um Tom Cavalcante, era um cearense daqueles engraçados que divertia os poderosos. E aí ele pega a caveira, aí ele olha, aí o truque foi, o Shakespeare coloca como se ele fosse um dentuço, que era para poder reconhecer a caveirinha que ele puxa de lá. Isso aqui era do bobo do rei, o Yorick. Yorick, aí ele pega a caveirinha, que é aquela cena lá, olha para ela e diz: ai, pobre Yorick, está aqui a boca que eu tantas vezes beijei, estou aqui agora com o seu crânio descarnado. Aí diz: veja, Horácio, a que condições nós podemos voltar? Discutindo toda a natureza humana. Então, para que ele não ficasse tão pesado, ele colocou 2 bêbados numa cova, para que não ficasse aquela coisa sinistra. E aí depois ele vem diante do espelho, que o Kenneth Branagh, e diz: o ser eu não sei, a questão que eu quero deixar para vocês, porque é impossível não dizer. E esses versos, eu digo praticamente em todos os lugares, assim, quando eu vou, no mundo de língua inglesa, no mundo de língua inglesa, Estados Unidos, eles têm uma brincadeira, quem diz mais rápido o ser eu não sei na questão, porque são 457 palavras. Quem consegue dizer em menos tempo? O orador mais veloz da história, mais rápido, era o John Kennedy. Ninguém conseguia falar mais rápido do que o John Kennedy. Ele foi o maior orador da Universidade de Harvard, ele foi o maior orador de seu tempo, né? Um homem brilhante, rico, mas foi quem mais fez, provavelmente, pelos direitos sociais, foram os Kennedy. É uma grande ambiguidade que o John Kennedy tenha sido. O Nixon, que era um filho de gente humilde, gente pobre, foi aquela figura destrutiva que se autodestruiu, e o Kennedy acabou assassinado por conta dos direitos civis. E o John Kennedy dizia muito o ser ou não ser, o to be or not to be, that is the question. Então eu vou dizer para vocês, para me despedir, o ser ou não ser a questão. E ele é tão famoso porque o ser ou não ser a questão está lá dentro, todas as perguntas que qualquer ser humano vai fazer durante a sua existência, qualquer um de nós, viva ele quanto tempo ele viver. Ser ou não ser, eis a questão. Qual é a mais digna ação da alma? Sofrer as pancadas e as flechadas de um destino ultrajante, ou opor-se a esse mar de calamidades e dar-lhes fim resistindo? Morrer, dormir, nada mais, e com o sono, dizem, terminam os 1000 naturais conflitos que constituem a herança da carne. Que fim poderia ser mais devotamente desejado? Morrer, dormir, talvez sonhar. Sim, eis aí a calamidade que torna a vida assim tão longa. Se não, quem suportaria os ultrajes e desdéns do tempo, a afronta do soberbo, do arrogante, as angústias do amor desprezado, as demoras da lei e os golpes que o homem de mérito recebe do sujeito mais indigno, quando poderia encontrar quietude com um simples punhal? Quem gostaria de viver gemendo e suando sobre o peso de uma vida afanosa, se não fosse o temor da morte? Região misteriosa de onde nenhum viajante jamais voltou, confundindo a nossa vontade e impelindo-nos a suportar os males que nos afligem, ao invés de nos atirarmos a outros que desconhecemos. E assim a consciência nos transforma em covardes, e assim o primitivo verdor de nossas resoluções se estiola na pálida sombra do pensamento, e os empreendimentos de maior alento e importância com tais reflexões deixam de ter o nome de ação. Muito obrigado. Esse é o Ser ou Não Ser a Questão.